Boa noite, amantes de paixão e guerra. Hoje à noite, vou contar uma história que vai fazer seu coração disparar e sua respiração falhar. 5 de junho de 1944, Inglaterra. Em menos de 12 horas, milhares de jovens soldados invadiriam as praias da Normandia. A maioria deles nunca voltaria para casa. Mas esta não é uma história sobre guerra. Esta é uma história sobre um soldado que tinha apenas uma noite restante na Terra e uma mulher que decidiu torná-la inesquecível. Esta é a história desesperada e ardente da noite antes do dia D. Se você deseja histórias onde a paixão queima mais forte na sombra da morte, onde dois estranhos se tornam tudo em poucas horas, então fique comigo até o final. Inscreva-se agora, ative o sininho e deixe-me levá-las a um pub em Portsmouth, onde o destino estava prestes a mudar 2 vidas para sempre. Deixe seu like, se você acredita que uma noite pode valer uma vida inteira. E nos comentários me conte, o que você faria com sua última noite na Terra? 5 de junho de 1944, Portsmouth, Inglaterra. A maior operação militar da história humana estava prestes a começar. Mais de 150 mil soldados aliados se preparavam para cruzar o Canal da Mancha e invadir a França, ocupada pelos nazistas. A maioria deles eram garotos, 18, 19, 20 anos. E todos sabiam a verdade. Muitos não sobreviveriam às próximas 24 horas. Em um pequeno pub chamado The King's Arms, perto das docas de Portsmouth, soldados bebiam para esquecer o medo. Eles riam alto demais, cantavam com força demais, tentando esquecer o que os esperava do outro lado daquela água escura. Entre eles estava o soldado James Mitchell, 22 anos, garoto de fazenda de Iowa, cabelos castanhos, olhos azuis que haviam visto demais em tempo de menos. Ele estava na Inglaterra há 3 meses, treinando para este momento, o momento que poderia matá-lo. James estava sentado sozinho no canto, bebericando uma cerveja morna, observando seus companheiros fingirem que não estavam apavorados. Ele não estava fingindo, ele estava apavorado. Mas então, ela passou pela sua mesa, e por apenas um momento, ele esqueceu sobre o amanhã. O nome dela era Eleanor Wright, 25 anos, cabelos ruivos que capturavam a luz do lampião como cobre. Olhos verdes que haviam visto sua própria cota de perda. Ela trabalhava no The King's Arms há 2 anos, desde que seu noivo morreu em Dunkerque. Ela havia aprendido a sorrir através da dor, a servir cerveja para garotos que a lembravam do homem que havia perdido, a fingir que não via o medo nos olhos deles, mas algo sobre o soldado no canto, aquele que sentava sozinho, que não estava rindo, algo sobre ele a fez parar. "Outra cerveja, querido?" Ela perguntou, sua voz suave, carregando a melodia do sul da Inglaterra. James olhou para cima, e quando seus olhos se encontraram, algo passou entre eles, algo elétrico, algo que nenhum dos dois conseguia nomear, mas ambos sentiram nos ossos. "Na verdade," James disse, seu sotaque americano espesso e quente, "eu preferiria ouvir você falar. Sua voz é a primeira coisa bonita que eu ouço em meses." Eleanor sentiu suas bochechas corarem. Soldados flertavam com ela todas as noites, mas isso parecia diferente. "Bajulação não vai te dar bebidas grátis, Yankee," ela disse, mas estava sorrindo. "Não estou tentando conseguir nada de graça, senhorita. Só tentando lembrar como é a beleza. Antes de amanhã." O sorriso desapareceu do rosto de Eleanor. Ela sabia o que amanhã significava. Todo mundo em Portsmouth sabia. "Você vai embarcar," ela disse baixinho. "Ao amanhecer," James confirmou. "Então esta noite é tudo o que eu tenho." Eleanor deveria ter ido embora. Deveria ter voltado para o bar, servido outros clientes, mantido sua distância como sempre fazia. Mas não foi. Ela se sentou. E naquele momento, enquanto o pub fervia ao redor deles com risadas forçadas e canções de guerra, James e Eleanor criaram uma bolha que era só deles. "De onde você é?" Eleanor perguntou, inclinando-se levemente para a frente. "Iowa, meio oeste americano. Terra de milho até onde a vista alcança." James sorriu um sorriso triste. "Nada de emocionante, só paz, silêncio."
O tipo de lugar onde você pode ouvir o vento através dos campos. Soa como o paraíso, Eleanor murmurou. Era, antes de tudo isso. Ele gesticulou vagamente. E você? Sempre viveu aqui? Nascida e criada em Portsmouth, filha de marinheiro. Sempre soube que este porto era perigoso, que tirava homens e às vezes não os devolvia. Sua voz vacilou. Mas você nunca realmente acredita que vai acontecer com você. Até que acontece. Seu noivo, James disse suavemente. Dunkerque? Eleanor assentiu, surpresa que ele tivesse entendido tão rápido. Thomas. Ia se chamar Thomas Wright. Nós íamos nos casar no verão de 1940. Ele prometeu voltar. Ela tocou o colar ao redor do pescoço, um simples anel pendurado numa corrente. Isso é tudo o que restou. James estendeu a mão pela mesa. Hesitou por um momento, então cobriu a mão dela com a sua. O toque foi como um choque elétrico. Eleanor ofegou suavemente, surpresa com a intensidade. Apenas uma mão sobre a delas, mas parecia como acordar depois de um longo sono. Eleanor, James disse, sua voz rouca, preciso ser honesto com você. Eu embarco às 4 da manhã. São cerca de 6 horas a partir de agora. Não sei se vou sobreviver amanhã. Diabos, as chances são de que eu não vou. Então não posso te prometer nada além de agora, deste momento. Eleanor virou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Então não vamos desperdiçar, ela sussurrou. Pela primeira hora, eles apenas conversaram. Mas não era conversa superficial. Era o tipo de conversa que acontece quando você sabe que o tempo é limitado, quando cada palavra importa, porque pode ser a última. James contou sobre sua família. Sua mãe, Catherine, que fazia as melhores tortas de maçã do condado. Seu pai, veterano da Primeira Guerra, que nunca falava sobre isso. Mas James via as cicatrizes, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Tem uma irmã mais nova, Sarah. Tem 16 anos agora. James sorriu, mas havia dor ali. Ela escreve cartas toda semana. Cada uma termina com "Volte para casa seguro, Jimmy." Como se fosse tão simples. Você vai voltar, Eleanor disse com uma convicção que não sabia se sentia. Você não pode prometer isso. Não, mas posso acreditar nisso. Eleanor falou sobre sua infância, sobre crescer em uma cidade portuária durante tempos de paz, quando Portsmouth era bonita, quando os barcos traziam especiarias e tecidos exóticos, não soldados e medo. Meu pai era marinheiro mercante, estava no mar mais do que em casa, mas quando voltava, ela sorriu perdida na memória. Ele trazia presentes. Uma vez trouxe uma caixa de música da França. Tocava a valsa mais linda. Ainda a tenho. Você a toca? Não desde que Thomas morreu. Não conseguia suportar algo tão bonito. Quando tudo parecia tão feio. James apertou sua mão. E o Thomas, como vocês se conheceram? Eleanor esperava que perguntasse. A maioria dos homens não perguntava sobre o fantasma no cômodo. No baile de verão de 1938. Eu tinha 23, ele tinha 24. Ele era gentil, engraçado, fazia-me sentir segura. Ela olhou diretamente para James. Mas não era isso. Não era este fogo que sinto agora, só de olhar para você. O ar entre eles ficou mais pesado, carregado. Eleanor. Não. Deixe-me terminar. Ela respirou fundo. Eu amava Thomas. Sempre vou amar o que tivemos, mas era seguro. Era previsível. Isso... Ela gesticulou entre eles. Isso é diferente. Isso é assustador e selvagem e provavelmente uma péssima ideia. Mas eu não me importo. Por quê? James perguntou, sua voz rouca. Por que eu? Por que esta noite? Porque quando você olhou para mim, eu não vi apenas mais um soldado. Vi você. James, o garoto da fazenda de Iowa que sente falta do cheiro de milho e se preocupa com sua irmã mais nova. Lágrimas brilhavam nos olhos de Eleanor. E porque tenho passado 2 anos apenas existindo, não vivendo. E esta noite quero me sentir viva novamente. Ao redor deles, o pub estava ficando mais barulhento, mais soldados chegando, mais despedidas acontecendo. Mas James e Eleanor estavam em seu próprio mundo. Um soldado mais velho, sargento pelos chevrons, passou cambaleando por sua mesa. Aproveite enquanto pode, garoto, ele murmurou, os olhos vermelhos de bebida e lágrimas. Amanhã estamos todos mortos mesmo.
James o observou ir embora. Então, olhou de volta para Eleanor. Ele está certo, você sabe. As chances... Eu não me importo com as chances. Eleanor se inclinou mais para frente, sua voz feroz. Eu me importo com agora, com você, com não desperdiçar o que quer que seja isso. James se levantou abruptamente, estendeu a mão. Dance comigo. Eleanor piscou surpresa. Aqui? Agora? Não há jukebox, não há pista de dança, mas há uma canção no rádio. E há você. E eu preciso te segurar antes que perca a coragem. A canção no rádio era Moonlight Serenade, de Glenn Miller. Lenta, suave, melancólica. Eleanor pegou sua mão e se levantou. Eles encontraram um pequeno espaço perto da lareira. James a puxou para seus braços, uma mão em sua cintura, a outra segurando a dela. E eles dançaram. Não eram os únicos. Outros casais, outras despedidas, enchiam os cantos do pub. Mas para James e Eleanor, não havia mais ninguém. Você dança bem, Eleanor murmurou, sua cabeça descansando em seu ombro. Minha mãe me ensinou. Disse que todo homem deveria saber dançar com a mulher que ama. Eleanor se afastou ligeiramente para olhá-lo. E você me ama, James Mitchell? Depois de apenas 1 hora? James olhou em seus olhos verdes e disse a verdade mais crua que já havia dito. Não sei. Mas sei que se tivesse mais tempo, eu me apaixonaria por você. Sei que esta 1 hora sentiu mais real do que os últimos 22 anos da minha vida. E sei que quando eu estiver naquela praia amanhã, enfrentando o inferno, vou pensar em você, em seu sorriso, em sua voz, em como é te segurar assim. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Eleanor. Então me dê algo para lembrar também. Ela sussurrou. Algo mais do que apenas uma dança. O quê? Tem um quarto, Eleanor disse, sua voz tremendo ligeiramente. No andar de cima, acima do pub. É onde eu moro. Não é muito, só uma cama e uma janela, mas... Parece perfeito, James disse. A música terminou. Eles ficaram parados, ainda abraçados. O mundo ao redor deles continuando enquanto o deles parou. Tem certeza? James perguntou. Não quero que se arrependa. Eleanor o silenciou, colocando um dedo em seus lábios. A única coisa de que me arrependeria é não ter coragem de fazer isso, de deixar você ir sem te dar tudo o que tenho para dar. James beijou o dedo em seus lábios. Então sua palma, então seu pulso, sentindo seu pulso acelerar sob sua língua. Então me leve lá em cima, ele sussurrou contra sua pele. Antes que eu acorde e descubra que isso é um sonho. Eles atravessaram o pub de mãos dadas. Todos os olhos seguiram. Todos sabiam. Um dos amigos de James, um cabo de Boston, levantou seu copo quando passaram. Faça valer a pena, Mitchell, ele disse baixinho. James assentiu. Ele pretendia. O quarto era pequeno, uma cama de solteiro com uma colcha desbotada, uma janela com vista para a rua escura, um abajur com uma cúpula cor-de-rosa, que lançava tudo em luz quente e suave. Eleanor fechou a porta atrás deles, e de repente o barulho de baixo parecia muito, muito longe. Ficaram de pé, encarando um ao outro. 2 estranhos, 2 pessoas carregando seu próprio luto, seu próprio medo. Mas naquele momento, eles eram tudo um para o outro. Eu nunca... James começou, depois riu nervosamente. Isso é mentira. Eu já fiz. Mas nunca assim. Nunca com alguém que... Que importa? Eleanor terminou suavemente. É. Eleanor deu um passo à frente, perto o suficiente para que James pudesse sentir seu perfume. Algo floral e doce que cortava o cheiro de cerveja velha que grudava em tudo na Inglaterra em tempo de guerra. Eu também estou com medo, ela sussurrou. Mas estou mais com medo de deixar este momento passar, de me perguntar, pelo resto da minha vida, o que teria acontecido se eu tivesse sido corajosa o suficiente. James segurou seu rosto com ambas as mãos. Seus polegares traçaram suas maçãs do rosto. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, ele disse. E então ele a beijou. Não foi gentil, não foi devagar, foi desesperado, faminto, o beijo de 2 pessoas que sabiam que o tempo era seu inimigo. As mãos de Eleanor se fecharam na jaqueta do uniforme dele, puxando-o mais perto, como se pudesse puxá-lo para dentro de sua pele.
mantê-lo seguro lá. James a empurrou em direção à cama, seus lábios nunca deixando os dela. Ela tinha gosto de chá e coragem. Quando a parte de trás de seus joelhos bateu no colchão, ela se afastou apenas o suficiente para olhá-lo. Quero me lembrar de cada segundo, ela disse, sua voz tremendo. Cada toque, cada respiração. Quero esta noite gravada na minha memória, tão profundamente que nada possa apagá-la. Eu também, James disse rouco. Eleanor estendeu a mão. Começou a desabotoar sua jaqueta com dedos trêmulos. Ele ajudou, saindo dela, depois sua camisa. À luz do abajur, ela podia ver os músculos magros de seu peito, as cicatrizes do treinamento, as placas de identificação que pendiam em seu pescoço, metal frio que lembrava a ambos o que o amanhã traria. Ela traçou uma das cicatrizes com a ponta do dedo. Dói? Não mais. Não com você tocando. Eleanor olhou para ele, seus olhos verdes escuros de desejo e algo mais profundo. James, preciso que entenda. Depois desta noite, posso nunca te ver novamente. Você pode... Amanhã pode. Ele pressionou um dedo em seus lábios. Então, esta noite, somos tudo o que existe. Sem amanhã, sem guerra, só você e eu. E estas poucas horas. Ela beijou o dedo dele, depois a palma dele, depois o puxou para a cama. James a deitou na cama com uma gentileza que contrastava com o desespero em seus olhos. Ele queria ir devagar, saborear cada momento, mas seu corpo gritava por ela, urgente e faminto. Não tenha pressa, Eleanor sussurrou, lendo seus pensamentos. Temos tempo. Não muito, mas o suficiente. James começou com suas botas, desatou os cadarços lentamente, deslizou-as de seus pés, depois suas meias. Ele beijou o tornozelo dela, depois a panturrilha. Subindo lentamente. Eleanor tremia sob seu toque. Tinha estado dormente por tanto tempo, e agora, cada terminação nervosa estava acordando, gritando, viva de novo. James, deixe-me fazer isso. Deixe-me memorizar você. Ele deslizou as mãos por baixo de sua saia, encontrou o elástico de suas meias, enrolou-as lentamente por suas pernas. Sua pele era suave, quente, e ele queria provar cada centímetro. Eleanor arqueou sob ele, quando seus lábios encontraram a parte interna de sua coxa. Não um beijo sexual. Não ainda. Apenas adoração, reverência. Você está me matando, ela ofegou. Bem-vinda ao clube. Ele murmurou contra sua pele. Ele subiu, suas mãos encontrando o zíper de seu vestido simples. Ela se sentou, facilitando para ele, e o vestido deslizou por seus ombros, reunindo-se em sua cintura. Por baixo, ela usava uma combinação simples de algodão. Nada sofisticado. Tempos de guerra significavam que luxos como lingerie elegante eram impossíveis de encontrar. Mas para James, ela era a coisa mais bonita que já tinha visto. Perfeita, ele sussurrou. Você é perfeita. Eleanor corou, mas manteve seus olhos nele enquanto levantava os quadris, deixando-o deslizar o vestido e a combinação por suas pernas. Agora ela estava apenas em roupa íntima simples, vulnerável, exposta, mas não envergonhada. Sua vez, ela disse, sua voz mais firme agora. James ficou de pé, começando a desabotoar suas calças, mas Eleanor balançou a cabeça. Deixe-me. Ela se ajoelhou na beirada da cama, seus dedos trabalhando no cinto dele, no botão, no zíper. Ela podia sentir o calor dele, a dureza, pressionando contra o tecido. Quando suas calças caíram, ela viu a extensão de seu desejo, e algo nela, algo primitivo e poderoso, acordou. Ela o queria. Deus, como ela o queria. Eleanor, ele gemeu quando ela colocou a palma sobre ele através da boxer. Se você continuar fazendo isso, não vou durar. Então vamos nos certificar de que a primeira vez seja rápida, ela murmurou, olhando para ele através dos cílios. Assim teremos tempo para uma segunda. E uma terceira. James rosnou. Literalmente rosnou. E a empurrou de volta na cama. Suas mãos, que haviam sido tão gentis, ficaram mais urgentes agora. Ele desabotoou o sutiã dela, libertou seus seios, pegou um em sua boca enquanto sua mão ia para a calcinha dela.
Eleanor choramingou, seus quadris se erguendo para encontrá-lo. Por favor, ela sussurrou. James, por favor. Por favor o quê? Você. Preciso de você. Agora. Ele deslizou a calcinha por suas pernas, depois removeu sua própria boxer, e então eles estavam pele contra pele, sem barreiras, sem proteções. James se posicionou entre suas pernas, mas hesitou. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo. Ele entrou devagar, observando seu rosto, certificando-se de que não estava machucando. Eleanor fechou os olhos, sentindo-o preencher, esticar, completá-la. Olhe para mim, James disse, sua voz tensa com controle. Quero ver você. Quero que veja o que faz comigo. Eleanor abriu os olhos. Azul encontrou verde. E então ele começou a se mover. Era desajeitado no começo, ambos tentando encontrar um ritmo, mas depois seus corpos aprenderam a dança, avançar e recuar, dar e receber. Eleanor envolveu suas pernas em torno da cintura dele, puxando-o mais fundo. Mais fundo. Sim, ela ofegou. Assim, exatamente assim. James enterrou o rosto no pescoço dela, inalando seu cheiro, sentindo as paredes dela se apertarem em torno dele. Não vou durar, ele avisou. Você é muito... é demais. Então não dure. Me dê tudo. Rápido e duro e real. Ele obedeceu, suas estocadas ficando mais rápidas, mais desesperadas. Eleanor cravou as unhas em suas costas, marcando-o, reivindicando-o. Quando ela veio, foi com um grito que ela abafou contra o ombro dele. Seu corpo se arqueou, tremeu, se despedaçou. James a seguiu segundos depois, enterrando-se profundamente, derramando-se nela com um gemido rouco que era metade alívio, metade angústia. Ficaram assim por um longo momento, entrelaçados, suados, corações trovejando um contra o outro. Meu Deus, Eleanor finalmente sussurrou. Meu Deus. James começou a se mover, mas Eleanor o segurou. Não, fique. Só mais um momento. Então ele ficou ainda dentro dela, sentindo-a pulsar ao redor dele, memorizando como era estar completo. Finalmente, relutantemente, ele se retirou, deitando ao lado dela na cama estreita. Eleanor se virou para ele, traçando os músculos de seu peito com os dedos. Quanto tempo temos? James olhou para o relógio no criado mudo. 1h40 da manhã. 2 horas. Talvez um pouco mais. Então vamos usar cada minuto. E eles usaram. A segunda vez foi mais lenta. James tomou seu tempo, explorando cada centímetro de seu corpo. Descobriu que ela era sensível atrás das orelhas, que ela estremecia quando ele beijava a curva de seu pescoço, que ela ria, realmente ria, quando ele beijava suas costelas. Eleanor aprendeu que ele gostava quando ela prendia seu lábio entre os dentes, que ele gemia quando ela arranhava levemente as costas dele, que ele se desarmava completamente quando ela sussurrava seu nome. Fizeram amor novamente, desta vez com Eleanor por cima, controlando o ritmo, observando-o se desfazer embaixo dela. Você é tão bonito, ela sussurrou, movendo-se lentamente, torturando-os a ambos. Quero te ver assim, perdido, só por mim. Sempre, James prometeu, suas mãos em seus quadris, guiando-a. Só para você. Quando chegaram ao clímax juntos desta vez, foi com os olhos abertos, vendo um ao outro, não se escondendo. Depois se deitaram entrelaçados, dedos traçando padrões preguiçosos na pele um do outro. Me conte sobre a fazenda, Eleanor disse. Quero imaginar para onde você vai voltar. Então, James contou. Sobre os campos de milho dourado no verão. Sobre as noites frias de inverno, quando você podia ver milhões de estrelas. Sobre o celeiro vermelho, onde ele aprendeu a beijar Mary Sue Henderson quando tinha 15 anos. Você a amava? Eleanor perguntou, sem ciúmes. Apenas curiosidade. Achei que sim na época, mas agora sei que não era amor, era só prática. Ele beijou sua testa. Isso é amor, mesmo que não faça sentido, mesmo que seja impossível. Isso é real. Eleanor ficou quieta por um momento. Quando eu era pequena, ela finalmente disse, meu pai me contou sobre amor de tempo de guerra. Ele disse que acontece rápido e arde intensamente,
porque não tem tempo para ser outra coisa. Mas ele também disse que é o amor mais puro, porque não há tempo para jogos, para mentiras, apenas verdade crua. Seu pai era sábio. Ele também disse que o amor de tempo de guerra raramente sobrevive à paz, que quando a guerra acaba, as pessoas descobrem que eram apenas estranhos se agarrando na escuridão. James a puxou mais perto. Então vamos provar que ele estava errado. Vamos ser a exceção. Você não pode prometer isso. Posso prometer tentar. Posso prometer que vou lutar para voltar para você. Posso prometer que cada vez que fechar meus olhos, vou ver seu rosto. Isso tem que ser suficiente. Eleanor começou a chorar silenciosamente. James a segurou, deixando-a liberar toda a dor, todo o medo que ela havia guardado por tanto tempo. Não quero que vá, ela soluçou contra seu peito. Sei que é egoísta, sei que você tem que ir, mas não quero. Eu sei, eu também não quero. Se você morrer, não vou. Mas se morrer, quero que saiba que esta noite valeu tudo. Cada lágrima, cada coração partido, cada minuto solitário dos últimos 2 anos. Tudo valeu a pena para chegar a este momento com você. James levantou seu rosto, limpou suas lágrimas com os polegares. Não vou morrer, não posso, porque fiz uma promessa a você, e eu sempre cumpro minhas promessas. Eles se beijaram, salgado de lágrimas, doce de esperança. E então, porque o tempo estava acabando e eles precisavam de mais uma memória. Fizeram amor mais uma vez. Desta vez foi diferente. Não foi desesperado ou explorativo. Foi despedida. Lento, gentil. Cada movimento uma oração. Por favor, deixe-me lembrar disso. Por favor, deixe isso ser suficiente. Eleanor chorou durante tudo, lágrimas silenciosas escorrendo em seus cabelos. Mas ela não desviou o olhar. Ela assistiu James. Memorizou cada expressão, cada gemido, cada tremer de seus músculos. E quando ele derramou dentro dela pela última vez, sussurrou "Eu te amo" contra seus lábios. Ela sussurrou de volta, porque era verdade, impossível, ilógico, mas verdadeiro. Em 6 horas, ela se apaixonara completamente por um estranho, e em menos de 1 hora, ele partiria, possivelmente para sempre. Ficaram deitados depois, exaustos, saciados, arrasados. E então o alarme tocou. 3h30 da manhã. James tinha 30 minutos para voltar à base. Vestir-se foi a coisa mais difícil que qualquer um deles já havia feito. Cada botão abotoado era um passo mais perto do adeus. Eleanor ajudou James com seu uniforme, seus dedos demorando em cada tarefa. Ela não queria deixar ir. Ela alisou as dobras de sua jaqueta, ajustou suas insígnias, tudo com um cuidado quase maternal, querendo que ele fosse perfeito, seguro, protegido. Minhas placas de identificação, James disse de repente. Ele puxou a corrente por cima de sua cabeça. Pressionou-a na mão de Eleanor. Fique com elas. Se algo acontecer, você vai saber. Elas vão te contar. James, você precisa delas. Preciso que você as tenha mais. Por favor. Eleanor apertou as placas contra seu peito, o metal ainda quente de sua pele. Vou mantê-las seguras, ela sussurrou, até você voltar para buscá-las. Eles ficaram na porta. A despedida que vinham temendo, finalmente sobre eles. James olhou ao redor do pequeno quarto, a cama desfeita onde haviam se amado, a janela onde a luz do amanhecer começava a filtrar. O abajur rosa que testemunhou tudo. Vou me lembrar disso, ele disse, sua voz quebrando. Cada detalhe, o cheiro de seu perfume, o som de sua risada, como sua pele brilhava à luz deste abajur, como você disse meu nome quando... Ele não conseguiu terminar. Eleanor segurou seu rosto, forçando-o a olhá-la. Você vai voltar para mim, ela disse com uma ferocidade que surpreendeu a ambos. Vai sobreviver àquela praia, vai lutar, e vai voltar para este quarto, para esta cama, para mim. Prometa-me que vai tentar. Eu prometo, James disse, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Juro por tudo que sou, por tudo que sinto por você. Vou tentar. Vou lutar por cada respiração, pensando em você. E eu vou esperar, Eleanor prometeu. Cada dia.
Vou trabalhar naquele bar, vou olhar para aquela porta e vou esperar você entrar. Eles se beijaram. Não foi como os outros beijos da noite. Este tinha gosto de sal de lágrimas, de desespero, de adeus. Eleanor se agarrou a ele como se pudesse fundir seus corpos em um só, mantê-lo seguro dentro dela para sempre. James a segurou tão forte que ela mal conseguia respirar. Mas ela não se importava. Queria sentir seus braços, forte e real. Mais uma vez. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Eu te amo, James disse. Sei que é loucura dizer isso depois de uma noite, mas é verdade. Eu te amo, Eleanor Wright. Eu também te amo. Ela sussurrou. E quando você voltar, quando tudo isso acabar, vamos nos casar. Vamos ter aquela fazenda em Iowa. Vamos ter filhos que nunca conhecerão guerra. Vamos envelhecer juntos. Vamos, James concordou, embora ambos soubessem que podia ser mentira. Uma mentira bonita que precisavam acreditar. Mais um beijo, depois outro, e outro. Mas o tempo não parava. Preciso ir, James finalmente disse. Se não for agora, não vou conseguir. Eleanor assentiu, sem confiar em sua voz. James caminhou até a porta, a mão na maçaneta. Então se virou mais uma vez. Você me fez sentir vivo, quando eu pensava que já estava morto por dentro. Obrigado, por esta noite, por você, por me dar algo para lutar. Volte para mim. Foi tudo o que Eleanor conseguiu dizer. E então ele foi. Ela ficou parada na porta, observando-o descer as escadas, ouvindo a porta do pub abrir e fechar. Correu para a janela, viu-o correndo pela rua escura em direção às docas, sua figura ficando menor e menor, até desaparecer na névoa do amanhecer. Eleanor ficou ali, as placas de identificação de James apertadas em seu punho, e rezou para todos os deuses que conhecia. Lá embaixo, no pub, outros soldados também estavam saindo, outras despedidas acontecendo, outras orações sendo murmuradas. O amanhecer estava chegando, o dia D havia começado. Eleanor não dormiu naquela manhã. Não podia. Ela ficou na janela, observando o céu clarear, observando as frotas de aviões passarem sobre Portsmouth em direção ao canal. Abaixo dela, a cidade acordava para o que seria lembrado como o dia mais importante da Segunda Guerra Mundial. Mas para Eleanor, era apenas o dia em que o homem que ela amava poderia morrer. Ela se trocou mecanicamente, vestindo seu uniforme de trabalho. Desceu para o pub. O proprietário, Sr. Davis, já estava lá, ouvindo o rádio. Começou, ele disse sombriamente. A invasão. Deus ajude aqueles garotos. Eleanor apenas assentiu. Não podia falar. Trabalhou através do dia em piloto automático. Serviu cervejas, limpou mesas, sorriu quando apropriado. Mas cada pensamento era sobre James. Estaria ele vivo? Ferido? Morrendo em uma praia francesa? Pensando nela, as notícias chegavam em fragmentos. A resistência alemã era feroz. Baixas eram pesadas. Omaha Beach era um massacre. Omaha Beach, onde James havia dito que estaria. Eleanor vomitou no banheiro dos funcionários. Depois, voltou ao trabalho. Dias se passaram assim. Depois, semanas. As notícias da Normandia dominavam tudo. Os aliados haviam estabelecido uma cabeça de praia. Estavam avançando. Mas o custo... As listas de baixas começaram a aparecer nos jornais. Nomes e mais nomes, de homens que nunca voltariam. Eleanor examinava cada lista com o coração na garganta, procurando um nome. James Mitchell, Iowa. Mas semanas se tornaram um mês. Depois 2. Nenhuma notícia. 100 notícias são boas notícias, o Sr. Davis dizia gentilmente. Mas Eleanor sabia a verdade. Às vezes, 100 notícias significava apenas que o corpo ainda não havia sido identificado. 70 dias. 70 dias de acordar e verificar o correio. 70 dias de olhar para a porta do pub, esperando que ele entrasse. 70 dias de dormir com suas placas de identificação em volta do pescoço, sentindo o metal frio contra sua pele, lembrando. Eleanor começou a aceitar que ele havia ido, que aquela noite, aquela única noite perfeita, era tudo o que eles teriam. Ela ainda trabalhava no pub.
Ainda servia soldados que voltavam, feridos, marcados, vivos, e cada vez que a porta se abria, por uma fração de segundo, seu coração parava. Mas nunca era ele. Você precisa seguir em frente, querida. Dona Marjorie, uma das clientes regulares, disse gentilmente. Ele não teria querido que você parasse de viver. Mas como ela poderia seguir em frente? Como poderia desistir da esperança? Agosto chegou. O verão estava terminando. As notícias da Europa eram boas. Os aliados estavam avançando. Paris seria libertada em breve. Mas para Eleanor, nada disso importava. James estava morto. Ela sabia disso agora. Tinha que estar. Ninguém sobreviveria 70 dias sem enviar palavra. Na noite de 14 de agosto, Eleanor decidiu. Amanhã, ela tiraria as placas de identificação. Colocaria na caixa com o vestido que usara naquela noite. Guardaria tudo. E tentaria aprender a viver novamente. Ela foi para a cama naquela noite, chorando pela última vez. Amanhã, ela começaria a deixar ir. 15 de agosto de 1944. 70 dias desde o dia D. 70 dias desde que Eleanor havia visto James. Era uma tarde comum. O pub estava moderadamente cheio. Alguns trabalhadores portuários. Algumas mulheres que vinham para esquecer que seus maridos estavam em guerra. Eleanor estava secando copos atrás do bar. Movimentos mecânicos que não requeriam pensamento. E então, o sino acima da porta tocou. Ela olhou para cima por hábito. Como fazia sempre. Como havia feito 1000 vezes nos últimos 70 dias. E desta vez, ele estava lá. James Mitchell, parado na porta, mais magro do que ela se lembrava, com uma cicatriz nova atravessando sua bochecha. Sombras em seus olhos que não estavam lá antes. Mas vivo. Deus, vivo. O copo que Eleanor estava segurando escorregou de seus dedos, se estilhaçando no chão. Mas ela não ouviu. Ela estava correndo através do pub, passando por mesas, por clientes surpresos, por tudo. E James deixou cair sua mochila, abrindo os braços. Ela colidiu contra ele com tanta força que quase os derrubou. Mas ele a segurou firme, levantando-a do chão, enterrando o rosto em seus cabelos. Você voltou, Eleanor soluçou. Você voltou, você voltou, você voltou. Eu disse que voltaria. James sussurrou contra seu cabelo. Fiz uma promessa. Ela o puxou para trás apenas o suficiente para olhar seu rosto, suas mãos tocando-o por toda a parte. Seu rosto, seus ombros, seu peito, certificando-se de que ele era real. Você está ferido? Esta cicatriz é só superficial. Eu estou bem. Melhor agora. Muito melhor agora. O pub inteiro estava observando. Mas nenhum deles se importava. Minhas placas de identificação, James disse de repente. Você ainda as tem? Eleanor puxou a corrente de dentro de sua blusa. Ela as usava todos os dias, contra seu coração. Nunca tirei, nenhuma vez. James sorriu. Aquele sorriso que ela havia memorizado naquela única noite. Bom, porque vim buscá-las. E buscar você. Você está de licença? Melhor. Fui dispensado. Ferimento em combate. Ele tocou a cicatriz. Não o bastante para me matar, mas o bastante para me mandar para casa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Eleanor, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Para casa, ela repetiu. Iowa. Não ainda. James colocou a mão no bolso, retirou uma pequena caixa. O pub inteiro ficou em silêncio. Ali, no meio do The King's Arms, cercado por estranhos que se tornaram testemunhas, James Mitchell se ajoelhou. Eleanor Wright, ele disse, sua voz clara e firme apesar das lágrimas em seus olhos. Prometi que voltaria. Prometi que lutaria. E prometi que quando tudo isso acabasse, quando eu pudesse, viria buscar você. Ele abriu a caixa. Dentro estava um anel simples, nada extravagante, mas era real. Era deles. Eu te amo. Amei você desde aquela primeira noite. Amei você em cada segundo naquela praia. Amei você através de cada bala, cada explosão, cada momento em que achei que ia morrer. Sua voz falhou, mas ele continuou. Você me deu uma razão para viver quando tudo o que eu via era morte. Me deu esperança quando tudo o que eu sentia era medo. Me deu amor quando eu nem sabia que precisava.
Então, por favor, case-se comigo. Não porque é conveniente, não porque estamos desesperados, mas porque eu não posso imaginar passar um único dia do resto da minha vida sem você. Venha para Iowa comigo. Vamos construir aquela fazenda. Vamos ter aquelas crianças. Vamos envelhecer juntos, assistindo o milho crescer e as estações mudarem. Eleanor Wright, você vai me dar mais noites como aquela? Vai me dar uma vida inteira? Eleanor estava rindo e chorando ao mesmo tempo, tanto que mal conseguia falar. Sim, ela finalmente conseguiu dizer. Sim, sim, 1000 vezes sim. James colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Então se levantou e a beijou, ali no meio do pub, enquanto todos aplaudiam e gritavam e choravam junto com eles. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Eu te amo, ela sussurrou de volta. E pela primeira vez em 70 dias, Eleanor respirou completamente. Ele havia voltado, sua aposta impossível, seu amor de uma noite, seu soldado, havia voltado. Eles se casaram 3 semanas depois. Não foi uma cerimônia grande, apenas uma pequena capela. O Sr. Davis como testemunha, alguns amigos de Eleanor. Mas foi perfeito. Eleanor usava um vestido branco simples. James usava seu uniforme pela última vez. E quando o padre perguntou se aceitavam um ao outro, para amar e honrar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, ambos responderam sem hesitação: aceito, aceito. O beijo foi doce, promissor, cheio de futuro. 2 meses depois, James e Eleanor embarcaram em um navio para a América. Eleanor levou apenas uma mala e a caixa de música que seu pai havia lhe dado, aquela que ela não conseguia tocar desde que Thomas morreu. Na travessia do Atlântico, em seu pequeno camarote, ela a abriu pela primeira vez em 4 anos. A valsa tocou, doce e melancólica, e Eleanor dançou com James sob as estrelas no convés, balançando com o movimento do navio. Está feliz? James perguntou. Mais do que jamais pensei ser possível. Chegaram a Iowa no outono. Os campos de milho estavam dourados, exatamente como James havia descrito. A família dele os recebeu com os braços abertos. Sua mãe chorou. Sua irmã Sarah abraçou Eleanor como se fosse a irmã que sempre quis. E lentamente, dia a dia, James começou a curar. As sombras em seus olhos não desapareceram completamente. Nunca desapareceriam. Mas com Eleanor ao seu lado, ficaram mais leves. Compraram terras adjacentes à fazenda de seus pais. Construíram uma casa pequena, aconchegante, com uma grande janela na frente para que pudessem ver o nascer do sol. Hope nasceu na primavera de 1945, apenas semanas antes da Alemanha se render. Ela tinha os olhos azuis de seu pai e os cabelos ruivos de sua mãe. Depois dela vieram 2 meninos, Thomas, em homenagem ao primeiro amor de Eleanor, e William, em homenagem ao pai de James. A fazenda prosperou. Os anos passaram, as crianças cresceram, e todos os anos, em 5 de junho, James e Eleanor faziam a mesma coisa. Eles subiam para o sótão da casa, onde Eleanor guardava uma caixa especial. Dentro estava o vestido que ela usara naquela noite, as placas de identificação de James, o abajur rosa que Eleanor havia pedido ao Sr. Davis para ficar quando deixaram a Inglaterra, e eles se sentavam juntos, segurando as mãos, e se lembravam do medo, do desespero, do desejo impossível que os havia unido, mas principalmente lembravam do amor, aquele amor feroz e ardente que nasce quando você olha para a morte e escolhe sentir ao invés disso. James Mitchell morreu em 1998, aos 76 anos. Foi pacífico, em sua própria cama, segurando a mão de Eleanor. Suas últimas palavras foram: valeu a pena cada momento. Obrigado por aquela noite, Eleanor. Obrigado por cada noite depois. Eleanor viveu mais 4 anos. Na manhã em que morreu, aos 80 anos, sua filha Hope encontrou-a em sua cadeira favorita, segurando as placas de identificação de James, um sorriso em seu rosto. Esta é a história da noite antes do dia D. Uma história sobre coragem. Não apenas a coragem de enfrentar o inimigo em uma praia, mas a coragem de se abrir para o amor quando tudo diz para se proteger.
A coragem de acreditar em amanhãs quando hoje parece impossível. A coragem de prometer para sempre, quando você pode ter apenas agora. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu mesmo que uma fração do que James e Eleanor sentiram naquela noite, eu te peço, não guarde isso para você. Aperte aquele botão de like agora. Compartilhe este vídeo. Envie para alguém que precisa acreditar em amor novamente. E se inscreva neste canal, porque na próxima semana tenho outra história para você. Outra história de paixão nascida no fogo da guerra. Ela se chama A Espiã no Cabaré de Berlim. Berlim, 1943. Uma agente britânica disfarçada de dançarina de cabaré. Um oficial nazista que ela precisa seduzir para roubar segredos. Mas o que acontece quando as mentiras começam a parecer verdade demais? É perigoso. É proibido. É absolutamente irresistível. Você não vai querer perder. Mas antes de você ir, deixe-me fazer uma pergunta. O que você faria com sua última noite na Terra? Se você soubesse que o amanhã poderia te levar, que hoje era tudo o que tinha, como você o viveria? E mais importante, por que você está esperando? Porque a verdade é esta. Nenhum de nós sabe quanto tempo temos. Então não espere pela noite perfeita. Não espere pelas circunstâncias certas. Não espere até estar pronto. Diga aquelas palavras que você está guardando. Tome aquele risco que está evitando. Ame com tudo o que você tem, enquanto ainda pode. Porque no final, quando você olha para trás em sua vida, não são as coisas seguras que você se lembra. São as noites como aquela. As noites onde você foi corajoso, onde você escolheu sentir ao invés de se proteger, onde você disse sim ao amor, mesmo sabendo que poderia te destruir. James e Eleanor tiveram 70 dias de incerteza, mas eles também tiveram 56 anos de amor. E tudo começou porque eles foram corajosos o suficiente para dizer sim a uma única noite impossível. Então vá e seja corajoso. Vá e ame ferozmente. Vá e crie sua própria história impossível. Escreva nos comentários: eu escolho ser corajoso. 3 palavras simples, mas 3 palavras que podem mudar tudo. Obrigado por passar esta hora comigo, por deixar-me contar esta história, por acreditar, mesmo que por 60 minutos, que o amor impossível é possível. Nos vemos na próxima semana. Até lá, queridos amigos, lembre-se, o amor vale a pena lutar. Sempre. Boa noite.